Vamos ler uma escritura, irmão? Hebreus capítulo 11, verso 24. Hebreus 11, 24. Irmãos que estão pela internet, Deus abençoe. Amém? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amado e eterno Deus, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós adentramos a sua presença e aqui, Senhor, estamos agradecendo por mais esta oportunidade de vida. O Senhor nos concede estar em sua presença para desfrutarmos, Senhor, daquilo que o Senhor revelou, abriu o livrinho e aquilo que o Senhor profetizou outra vez e nós ficamos sabendo e crendo. Obrigado por tudo, que o Senhor dê continuidade à pregação, àqueles que vão ouvir, que o Senhor seja tudo em todos. Abençoe esta audiência visível e invisível. Que se houver alguém enfermo, que pelo poder da palavra sejam curados, os cativos sejam libertos, aqueles que estão esperando uma porta ser aberta, que se abra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim tu abençoes a cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Uma oração é sempre boa, né? É a única coisa que não quebra a ordem de culto, é a oração. Cabe em todo lugar, né? Você se acalma depois que você ora. E sempre quando você ora a Deus, você sente uma paz na sua alma. Tem muitas pessoas que usam a oração para terapia, mas ela vai além de terapia. A oração feita com revelação, ela é uma comunhão da alma e Deus. Porque você não está falando ao vento, ao ar, você está falando com algo que está em você. Então isso te dá uma paz, uma tranquilidade, né? Paulo chega a dizer: quem está alegre canta, quem está triste ora, porque a oração ela é capaz de tirar a tristeza para fora do espírito. Pessoas que estão passando problemas no espírito, uma oração te traz calma, libertação no espírito. Muito embora nós não estamos no tempo de orar, nós estamos no tempo de falar. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. É porque a oração nunca cessa, irmão. Eu saí de casa esta manhã, eu já saí orando. Aí às vezes você se liga tanto na oração que você passa ao lado das pessoas, você vai falando baixinho aqui, as pessoas até te olham e pensam que você está murmurando alguma coisa, falando sozinho. Não, você está em comunhão com Deus. E o homem natural não entende essas coisas, né? Isso são coisas do homem espiritual.
Eu sempre que sou designado a uma missão, eu me sinto muito nervoso. O pastor Mendes falou comigo para estar aqui essa manhã. Desde a hora que ele falou, eu disse para minha esposa: essa tensão só vai passar depois de domingo. Mas a gente chega aqui numa audiência dessa, a gente sente uma calmaria, uma paz. Você já entra debaixo de uma unção e você caminha debaixo dessa unção. Isso eu vou falar para quem sabe, para quem vai nessa linha. Você chega a sentir os dois lados, o natural e o espiritual. É por isso que, se você crê hoje, você pode estar passando o problema que estiver passando, tanto no físico quanto no espiritual. Se você crê, você sai daqui abençoado, com o problema resolvido. Os corpos naturais são casas. Nós somos casa. Agora depende de quem vai morar nessa casa. O irmão Branham, ele chega a dizer que se você não encher de Deus, você vai encher do diabo. Se você não enche do Espírito Santo, você vai acabar enchendo de religião. Então é melhor se encher do Espírito Santo do que se encher do anticristo. Agora, nessa casa natural, que são os corpos mortais, nós somos atingidos pela luz, matéria, o tempo. Nós somos atingidos por enfermidades, preocupações, depressões, ansiedades. Tudo está nesse corpo natural. Mas quando você tem algo que está morando ali dentro, que está dominando o seu espírito, dominando sua vida, governando seus desejos, você pode romper além do espiritual, você vai ao sobrenatural. Os 5 sentidos do corpo fazem contato com o mundo aqui fora. Os 5 sentidos do espírito fazem contato com o espiritual. Mas o 6º sentido vai fazer contato com o sobrenatural. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora, se você tem este dono desta casa morando em você, você pode dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque já não é você vivendo, já não é você se dominando, já não é você fazendo sua própria vontade, é Ele governando e vivendo através de você. Ora, Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós todos os dias até a consumação dos séculos. O mundo religioso não vai me ver, o mundo natural não vai me ver, o cosmos não vai me ver, mas vós me vereis. Mas eu sou crente e ainda não vi o Senhor. Mas Jesus disse que vocês iam ver. E você está vendo Ele através dessa mensagem?
Você está vivendo com Ele através da sua palavra? Eu estarei convosco e em vós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí você vai crer no sobrenatural. Olha o que vai acontecer. O sobrenatural atinge o espiritual, e o espiritual vai atingir o natural, porque Deus trabalha de dentro para fora. É quando você pode crer que Ele fez todas as coisas lá no Calvário, e lá Ele te curou, lá Ele te libertou, lá Ele te abençoou, e lá no Monte Pôr do Sol Ele revelou a sua palavra, e você tem crido nisso e caminhado por isso. E isso te dá fé de rápido, fé de trasladação. Por isso que a noiva de Cristo, irmão, ela não está atrás de benefícios naturais. Você não está atrás de riqueza, você não está atrás dos problemas do mundo, não. Você só está atrás da palavra, porque você não quer viver mais aqui. Nós não queremos estar mais aqui. Oh, quão bom quando chega o tempo de reuniões, que você se reúne, você está aqui, você vem em torno da palavra. Você nunca veio por sinais, você nunca veio por milagre, você sempre veio por causa da palavra. Jesus, desde o tempo terreno, ele nunca teve beleza, pareceu formosura para atrair alguém. A mensagem nunca teve formosura para atrair as pessoas. Não. Ela tem formosura só para o eleito. Ela vai atrair só o eleito. Para quem não é eleito, ela vai ser um espantalho, um fantasma. É como quando Jesus apareceu naquele mar e eles gritaram porque pensaram que era fantasma. As pessoas gritam hoje pensando que essa mensagem é um fantasma. E tem uns que vão ao púlpito e dizem: essa mensagem é de defunto, porque eles estão vendo fantasma. E eles não sabem que esse fantasma é a revelação para o eleito, é a salvação para o eleito. Eles não sabem que esse fantasma que eles gritam, que eles correm, é esse fantasma que você abraça e que você crê. Isso é fantasma, é mensagem de defunto. A mensagem nunca morre, irmão. Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Deus toma o seu homem, mas sua mensagem continua. E essa mensagem vai continuar até o rapto. Porque o sétimo selo só pode parar quando a noiva for raptada. Se Deus veio e manifestou esse personagem do sétimo selo, que era o sétimo anjo, e que o povo da mensagem não viu, se ele não abriu o sétimo selo, Irmão Branham vai voltar para revelar esse sétimo selo. Eles não viram. Quando o profeta disse que aquele anjo que tinha o sétimo selo voou para mim. Voou para mim. O povo da mensagem, primeira e segunda etapa, não viu quando este anjo voou para Osmar. Comeu o livrinho, profetizou outra vez. Eles estão esperando até agora o sétimo selo se abrir, como os pentecostais estão esperando até agora e vão ficar esperando a vinda do Senhor, quando já aconteceu. Agora, este sétimo anjo que tinha o sétimo selo, ele voou para mim. Olha, lá nos Estados Unidos, quando esse anjo desceu, que voou para Branham, ele tomou Branham e levou para dentro da nuvem.
E ali os mistérios foram revelados. Quando desceu no Brasil, ele voou até Franca, levantou aquele homem, comeu o livrinho e profetizou outra vez. E quando eu ouvi, ele voou para mim e me suspendeu para essa nuvem. O povo da mensagem que olha para a nuvem, não sabe nem explicar o que é hoje. Você tem esse conhecimento, porque esse anjo voou para você. A ponto dos mistérios serem revelados em você. Que as pessoas escutavam o CD e quebravam. Diziam para suas igrejas: não ouçam isso, quebrem. O eleito, quando ouviu, ele recebeu este anjo que tinha o 7º selo. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Aí irmão Branham diz: o 7º selo é o Senhor Jesus Cristo. Onde está o Senhor Jesus Cristo agora? Não, ele não foi para o túmulo. Porque quando ele entrou uma vez no túmulo, ele saiu no espaço de 3 dias. Ele pôs Brana a dormir e não foi para o túmulo. Ele pôs Osmar a dormir e não foi para o túmulo. Estarei convosco e em vós todos os dias até a consumação do século. Esse 7º selo continua. Deus já tomou os 2 personagens. Deus já tomou aqueles 2 personagens que ele levantou. E agora ele vai tomar esse personagem que é a noiva. E ele vai tomar no rapto. Porque ele tem nos preparado para isso. Quem foi que disse para Moisés que ele não era filho da filha de Faraó? Se quando o menino foi desmamado, ele foi entregado lá, foi criado num ritmo egípcio, numa cultura egípcia. Quem foi que disse para ele que ele não era descendência do Egito? Quem foi que disse para Abel que a adoração era com sangue? Aí eu vou jogar para você agora. Quem foi que disse para você que você não era um pentecostal? Quem foi que disse para você que você nunca foi católico? Mesmo que você algum dia acendeu uma vela, mesmo que algum dia você foi lá nas denominações, mas quem foi que disse para você que você não pertencia a eles? Quem foi que disse para você que você pertencia a essa mensagem? Ninguém, filho. Eleito tem revelação. Revelação é fé. Isso nasceu em você. Irmão Brando, uma vez sentado, conversando com uma plantinha. Aí veio a ele o sentimento de dizer: eu não sou filho de Charles e ela Brana. Eu vim no natural, mas eu não sou filho da terra. Eu tenho um pai que está me chamando. Ei, glória! Você precisou de um casamento para vir à existência, mas quando você veio à existência, teu pai te chamou. Assim como ele disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que tu saísse da madre eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Antes que você viesse a esse mundo, ele te conheceu, te chamou e te pôs no meio de um povo profético. Aí o teu pai natural não entende isso, tua mãe natural, a família natural não compreende isso.
porque é incompreensível a eles. Não se preocupe com quem não foi chamado, não se preocupe com quem Deus não chamou. Só ore por eles, porque a escolha de Deus foi você. Deus chamou foi você. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Ah, mas o mundo roubou meu filho, o mundo roubou, as drogas roubaram, e está acontecendo isso. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Não me pergunte como, eu não sei, mas eu creio na palavra. Que veja bem, famílias, eu pertenço na terra aqui à família Pinheiro. Você pode pertencer à família Silva, Souza, você põe seu nome aí. E você já prestou atenção que Deus teve um cuidado tão grande em guardar os seus antepassados até você chegar. Deus veio guardando seus antepassados até você vir à existência. Eu não daria certo no tempo de Lutero, de Wesley, nós não daríamos certo nem no tempo do irmão Branham. O tempo que nós damos certo é esse tempo agora. E não tem tempo melhor. Porque se nós estivéssemos no tempo de irmão Branham, quando ele começou a pregar os selos, talvez nós divergiríamos de alguma coisa. Mas quando Deus nos trouxe nesse tempo, cuidou de nossos pais, cuidou da nossa árvore genealógica, para chegarmos aqui, é porque nós creríamos na mensagem de hoje. Cuidado que Deus teve com a sua família, foi até você chegar. Agora você se tornou o primogênito da sua família. Ainda que você seja o último como Davi era, mas a primogenitura caiu sobre ele. Você pode ser o mais novo da sua família, a primogenitura caiu sobre você, porque sendo você um Souza, um Silva, um Pinheiro, você é um Branham. Aleluia! E é daí que começa sua geração, é daí que começa sua história. Minha história não será escrita, minha história não será propagada, ela já foi escrita por Ele, por Cristo. Ele sabe de tudo. A gente chega numa audiência dessa, irmão. Pensamentos são pensamentos. Espíritos são espíritos. Irmão Branham diz que toda enfermidade é um demônio. Aí vai um demônio e esconde no sangue, vai outro esconde lá no estômago, revestido de uma gastrite, de uma anemia. Isso tudo está no corpo. Mas quando você olha e crê no sobrenatural, aí ele disse: eu vos dou poder para repreender serpentes, pisar serpentes e escorpiões e expulsar todo tipo de demônio. Quando você crê nesse sobrenatural, então essa enfermidade tem que te deixar, o mal tem que te deixar, a incredulidade tem que sair. Porque há alguém morando nesta casa. Há alguém, ele não está dividindo a casa com você, não, ele está morando.
a ponto de você fazer coisas que você nem queria fazer. Você está aqui hoje, quem foi que te falou para estar aqui hoje? Revelação. Não precisou dizer a Moisés: ó Moisés, tu é hebreu. Não. Revelação ele tinha. Não precisou ninguém dizer a você: olha, você é umbrana. Não, você nasceu umbrana. Por isso que Brana não é uma denominação, não é uma igreja, não. É uma família. E nela você não uniu, você não passou, você nasceu nela. De norte a sul, neste globo terrestre, no mundo, você nasceu na família Brana. Deixa eu ler alguma coisinha aqui. Parágrafo 4 da mensagem: meu anjo irá diante de ti. E Deus sempre teve alguém em quem pôde colocar suas mãos. Eu falei de família agora há pouco. Você chegou na sua família, porque Deus sempre tem alguém em que Ele pôde colocar suas mãos. Agora toda a sua família é abençoada por causa de você. O compromisso que Deus tinha até você chegar era guardá-los até você vir à existência. Agora você vê a existência, Deus pôs sua mão sobre você e com você Deus abençoa todos aqueles que pertencem a você. Por isso que Deus disse para o irmão Brana: eu te dou todo aquele que tu amas. Eu te dou lá do outro lado todo aquele que você ama. E quando ele chegou lá, até o cachorro dele estava lá. O irmão Brana contando essas coisas, alguém disse: irmão Brana, você falou que tem animal lá no céu. Eu já passei a não crer mais. Aí o profeta disse: e você acha que ele vem do céu como? Se está em cavalo, montado em cavalo branco, com o exército do céu todinho. Não vem espaçonave não, é montado em cavalo branco. O irmão Brana amava um cavalo, estava lá do outro lado. Amava um cachorro, estava lá do outro lado. Você ama a sua família? Você ama aqueles seus entes queridos? Traga-os no coração, pois Deus dá a você tudo aquilo que você ama. Os filhos de Noé eram para morrer afogado, porque eles tinham os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos defeitos do povo lá fora. Mas por causa de Noé, eles entraram na arca. E até a semente da serpente entrou. E ela veio nas mulheres deles, que eram cainitas. Você está entendendo isso? Porque sua família pode ter o mesmo defeito do mundo lá fora, os mesmos erros do povo lá fora, mas porque você está dentro dessa arca, dentro da terceira etapa, Deus os dará a vocês. Pai, mãe, tem o mesmo problema, o mesmo defeito do mundo aí fora. Mas você crê no Senhor Jesus Cristo? Serás salvo tu, tua casa. Quando a fala de casa aponta para a genealogia, aponta para a raiz genealógica. Não aponta para a construção, para edifício. Não. Geração. Amém? Vai recebendo isso aí. Eu não sei porque eu estou falando essas coisas. Talvez você tenha orado muito por aquela pessoa,
Você tem apresentado muito a Deus? Não se preocupe. Já colocou na mão de Deus? Deixa com Ele agora. É esse filho, é essa esposa, é esse pai, é essa mãe. Deixa com Ele. Só creia na sua palavra. Aleluia. Deus sempre teve alguém que pôde colocar suas mãos. Lá no Egito, Deus tinha um Moisés. Lá nos Estados Unidos, Deus tinha um William Branham. Aqui no Brasil, Deus tinha um Osmar Rodrigues Costa, em que Ele pôde pôr suas mãos. Aleluia. Deus tem um no Pará que Ele pôde pôr suas mãos. Agora veja, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao tempo certo Ele vos exaltará. Não é se humilhar debaixo da autoridade de um homem, não, mas é o homem onde estão as mãos de Deus. Oh, glória a Deus. Você sabe que o quíntuplo de Efésios foi contado nos dedos, né? Pastor, profeta, mestre, apóstolo, evangelista. Foi contado nos dedos. Porque aonde Deus põe suas mãos, ali está aquele quíntuplo de Efésios, com a mensagem do dia para a edificação do corpo de Cristo. É quando esse mestre, esse evangelista, esse pastor, esse apóstolo se sujeita ao profético, aonde está as potentes mãos de Deus. Então você não formula uma mensagem, você não tira a glória da mensagem e põe sobre você, não, você se sujeita debaixo daquela mensagem. Pessoas estão procurando até João hoje. Porque eles descreram que João não é João. Eles estão procurando vir o João. Porque é só João que come o livrinho. Então, se você não crê que João já veio, você tem que esperar um João que come o livrinho e revele aquilo que Brana disse: não posso dizer a ninguém. É igual as pessoas que não creem no novo nome. Dizer que Jesus não tem novo nome é dizer que Jesus não venceu. Porque só há uma mudança de nome quando há um vencedor. E a Bíblia diz que ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo. Se ele venceu, ele teve uma mudança de nome. Aí o profeta diz que quando ele subiu, ele ascendeu com toda essa vitória e já subiu com um novo nome. Aí eu disse: não, Jesus não tem novo nome ainda. Então você está dizendo que ele não venceu, ele tinha que estar no túmulo até agora. Mas porque ele venceu, e a Bíblia diz que ele venceu e estaria conosco, e eu venço agora. Ei, glória a Deus, até o nosso nome já foi mudado. Porque assim como ele ascendeu, subiu com um novo nome, nós não vamos receber um novo nome lá em cima, não, nós já vamos subir com um novo nome. E esse novo nome já foi revelado na pedra branca. Agora, como eu sei de tudo isso? João comeu o livrinho, porque eu sei que João era João. Não, o Osmar não era o João, não. Para você que não crê,
Para mim que creio, era. Para você que não crê, o livrinho não foi comido. Mas para você que crê, o livrinho já foi comido. E aquilo que Brana disse, eu não posso dizer. João já falou, eu creio e estou profetizando outra vez. Onde está o quíntuplo de Efésios? Onde estão as potentes mãos de Deus? É nesse que eles desprezam. Deus tem um homem em cada geração. A geração do rapto está aqui. Deus pôs suas mãos neste homem. Saiu os pastores que creram, evangelistas que creram, mestres que creram, apóstolos que creram. E por que enxergamos agora? Porque continuamos vendo as mãos de Deus. Deus sempre tem alguém onde pôde colocar suas mãos. Deus nunca fica sem uma testemunha. Até depois do rapto, Deus tem uma testemunha, que são as virgens nécias, que não receberam azeite, não conseguiram ter o que você tem, receber o que você recebe, justamente para eles dizerem depois da nossa partida, que o povo se aglomerar aí fora, quando disserem haverá paz mundial, olha a paz mundial, então haverá repentina destruição, e eles vão dizer, mas cadê o arrebatamento para ter essas coisas depois? Aí vai ter um grupo de pessoas que vai dizer, já veio e vocês não viram, nós perdemos. Hoje o povo chama a gente de louco porque cremos no novo nome, cremos na mensagem de uma só pessoa, cremos na revelação da palavra a qual eles não podem crer. Mas depois do rapto vão chamar de louca para a virgem nécia, porque elas vão dizer, olha, o rapto já se deu. Você chega com um pentecostal hoje que crê na vinda do Senhor Jesus Cristo, ele diz para ele, ó, Jesus Cristo já veio. Ele vai dizer, rapaz, tu é louco. E assim será quando disserem, o rapto já se deu. Vocês são loucos. Ministros nécios, igreja nécia, que vão mudar suas mensagens, depois do rapto, aí vão dizer, perdemos, já se deu, e onde estará a noiva? Na ceia das bodas. E você vai ver que Ele sempre esteve conosco, agora nós vamos estar com Ele. Deus sempre teve alguém que pôde colocar suas mãos. Lá no Egito foi Moisés. Ora, Moisés nasceu como uma criança especial. Falar dessas coisas aqui, irmão, que veja, você nasceu diferente, você nasceu especial. Não é que você nasceu, a ciência hoje, uma pessoa especial, para o mundo científico hoje, é uma pessoa que tem um grau de autismo e é elevado e vai elevando. Você nasceu uma criança especial, Deus te guardou tua geração todinha, você foi o último lá no ventre, o dinamismo entrou em você, você veio à existência, você está aqui hoje crendo nessa mensagem, você sempre foi uma criança especial. Mas por que eu sou especial? Você é especial? Porque eu fui guardado por Deus desde o tempo dos meus antepassados. Você foi guardado por Ele desde o tempo dos seus antepassados, até você chegar aqui. E em toda essa trajetória, o diabo tentou matar. Desde lá de trás, tentou matar o teu tataravô, teu avô, teu bisavô,
teu pai, tua mãe, para que você não viesse. Veja, sempre foi assim. O diabo, quando soube que Jesus estava na terra, mandou matar as crianças de 0 a 2 anos. Mombrana diz que o diabo sempre tenta matar o eleito. Mas você nasceu especial porque Deus te guardou. E Deus vai te guardar até a tua saída daqui. Não se preocupe com nada, irmão. Ah, mas diabetes te pegou, câncer te pegou, a enfermidade te pegou. Você só vai partir quando chegar a tua hora. Até lá você é guardado por Deus. Aleluia! Você está aí do outro lado, na internet. Você pode estar passando problema que for, meu irmão. Você é guardado por Deus. Você só sai de cena quando Ele te chama. E se não é hora de te chamar ainda, você receba a saúde em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Moisés nasceu uma criança especial. Isso não fica lá em Moisés, não. Isso vem até os nossos dias. Você nasceu uma criança especial. Que você foi guardado por Deus todo esse tempo e está sendo guardado por Deus. E Deus o ordenou para conduzir Israel para fora do Egito sob sua liderança. E antes de descer ao Egito, depois de ter sido chamado, ele estava no deserto naquela manhã pastoreando ovelha de Jetro, seu sogro, quando viu uma sarça ardendo. Você está nesse mundo trabalhando, labutando, mas quando você viu a sarça arder, o eleito é assim. Ele está fazendo tudo que é para fazer aqui nesse mundo, labutando, lutando. Quando você viu aquela sarça ardendo na terceira colina de Franca, aquela coluna de fogo ardendo, com uma mensagem. Agora eu vou me virar para lá e vou ver esta grande visão. Agora eu vou me virar para lá e vou ouvir essa mensagem. Aleluia! Agora eu creio que essa foi a primeira aparição do anjo do Senhor, lá na sarça ardente. Ele estava naquela sarça ardente, e então quando ele comissionou Moisés, ele disse o que ele deveria fazer, ele foi adiante dele para o Egito. Quando eles saíram, ele estava novamente na forma de um fogo, uma coluna de fogo, e esta coluna de fogo guiou os filhos de Israel, a qual era o mesmo anjo que estava na sarça ardente. Essa era a mesma coluna de fogo que estava naquela sarça ardente. Não adianta você ter a foto do irmão Brana com a coluna de fogo sobre ele, se você não crê que essa coluna de fogo esteve na terceira colina de Franca e levantou aquele homem, aquela sarça chamada Osmar, e queimando, e o fogo não consumia. Não faz bem nenhum você ter aquela foto, se você não crê que aquela coluna de fogo está aqui essa manhã. Não faz bem nenhum você ter aquela foto, se você não vê que aquela coluna de fogo te guiou para fora das denominações através da voz profética de um homem. Deus tem que usar as cordas vocais de um homem. Por isso que ele disse: você não entendeu, amassa o play de novo e escuta. Ainda não entendi. Amassa o play outra vez. Eu te falo porque eu já compreendi. E se eu não compreender, eu vou lá e amasso o play. É como o irmão Brana disse: se você leu a Bíblia e não entendeu, leia de novo. Agora você vai passar o tempo todo lendo a Bíblia e não vai compreender se você não ler a mensagem do profeta.
Você vai ler a mensagem do profeta, não vai compreender, mas amassa o play, você vai entender a mensagem do profeta. Eu não entendo o que esse povo está falando, que esse evangelista, esse pastor está falando. Amassa o play outra vez, você vai entender por que nós estamos falando isso. Não são ordens nossas. Mombrana disse, olha, fique com o que está na fita. Porque não fui eu quem falei, foi ele. Pastor Osmar disse, amassa o play outra vez. Não sou eu, é ele. Aleluia. Minhas convicções, não sou eu, é ele. O Cordeiro deixou o trono, não sou eu, é ele. O novo nome é Brana, não sou eu, é ele. Amassa o play, ouve outra vez. Ô ministro, você está lutando contra esse ministério, você tem pregado tanto contra esse pastor do norte, e você não está vendo que é onde está a mão de Deus, dizendo ao povo, amassa o play outra vez, ouve a mensagem profética. Não ouça eu não ouça o pastor Mendes não, amassa o play e ouça a voz. Agora tem que ter alguém para mostrar, para indicar. Laodiceia é nua, cega, pobre, miserável, não sabe. Qual é o conselho de Deus? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestido branco para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas o teu olho com colírio para que vejas. Vai comprar o ouro provado no fogo. Negócio que eles não querem ir a quem vende. Eles não querem chegar no supermercado Brana, o armazém Brana. Eles não querem comprar o ouro provado no fogo. Eles não querem ir a esse dono da mercearia que está vendendo ouro provado no fogo. Eu não gosto de ir ali, não compro ali. Você nunca vai ter ouro provado no fogo, mas Deus tem aonde vende. E ele chega e diz, quem quiser de graça, tome de graça. Aleluia. Esta coluna de fogo guiou os filhos de Israel, a qual era o mesmo anjo que estava na sarça ardente. Essa era a mesma coluna de fogo que estava naquela sarça ardente. A mesma coluna de fogo que estava nos Estados Unidos, era a mesma coluna de fogo que estava no Brasil, aqui em Franca. É a mesma coluna de fogo que continua conosco hoje. Você não vê de olho nu, não, olho natural, não. Você tem que crer. E agora não é para aparecer mais. Agora é para crer. Aleluia. E essa coluna de fogo, ou o anjo, era o anjo do pacto. Creio que todos os ministros concordariam que esse era o anjo do pacto. Se era o anjo do pacto, então era o Senhor Jesus. Era Deus, o Espírito Santo. Pois Moisés escolheu sofrer os vitupérios de Cristo e considerou uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Vem? Aquele era Cristo, o Logos, o anjo do pacto que guiou os filhos de Israel para fora do Egito, rumo à terra prometida, a qual era apenas uma prefigura do que viria. Assim como ele fez no natural naquele tempo, agora escute aí, assim como ele fez no natural naquele tempo, ele faz no espiritual hoje. Deus usou Moisés e era coluna de fogo, tirando os filhos de Israel do Egito.
Deus usou um Josué para levar eles à terra prometida. Deus usou um Brana para tirar eles da denominação, para trazer a palavra revelada. Deus usou um Osmar para nos tirar do enredo religioso dentro da mensagem, nos colocar na palavra revelada. A mesma coluna de fogo está te tirando desse enredo pastoral, está te tirando deste enredo ministerial e te colocando no rapto agora. Eu não vejo isso, porque você ainda não ungiu teus olhos com colírio. Peça a Deus que unja teus olhos com colírio, e você vai ver que é a mesma coluna de fogo que está guiando os filhos de Deus ao rapto agora. Deus fez no espiritual, Ele continua fazendo hoje. Ele fez no natural e está fazendo no espiritual. Ele tem um que Ele pode pôr suas mãos, e esse um tira os filhos do enredo, tira os filhos de toda a confusão e os coloca agora no rapto. Você é um dos tais. Você está crendo nessa coluna de fogo? Você não está crendo no homem, você não está crendo no simples ministério, você está crendo nessa coluna de fogo que é o Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu que estaria conosco e em nós todos os dias até a consumação do século. E assim Ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Jesus olhou para aquele povo: sabe por que estás solícito no que haver de comer, no que haver de vestir, no que haver de fazer? Olhe para os passarinhos do céu, olha para os lírios do campo. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, nem a sandália consumiu, a roupa não consumia. Hoje nossas roupas consomem, sandália, sapato. Mas olha o que o profeta diz: Ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Enquanto você estiver nessa caminhada, crendo nessa coluna de fogo, sendo guiado até o rapto, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ainda que o desemprego esteja alto, ainda que as enfermidades estejam assalando o mundo, ainda que esteja tudo desmoronando, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Creia nele. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está aqui buscando o reino de Deus, você está buscando sua justiça, você está seguindo a coluna de fogo, você está debaixo da potente mão de Deus. Ele vai suprir tuas necessidades, minha irmã. Ele vai suprir, meu irmão, todas as tuas necessidades. Essa preocupação que você está, seus filhos não vão passar fome, não vão passar necessidade. Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Ele prometeu suprir. Não cabe a mim saber como, não cabe a mim saber de que jeito, cabe a mim é crer no que Ele prometeu, pois Ele cumpre o que Ele prometeu. Aleluia! Quando precisavam de água, eles atiravam da rocha. Já viu pedra da água? Não. Mas quando Israel estava com sede, eles tocavam na rocha, a rocha jorrava água. E o que Deus faz, continua. Você pega lá o livro dos reis. Quando aqueles 2 reis procuraram o profeta Eliseu,
Aí Eliseu não queria aceitar a presença de Jeú. Não me falha a memória, não era Jeú, era aquele outro rei, filho de Acabe com Jezabel. E se não fosse por causa da face de Josafá, eu não veria a tua face. Por causa das prostituições da tua mãe, as feitiçarias da tua mãe. Mas por causa de Josafá, traz-me aí um tangedor, alguém que toque. Aí o irmão Branham diz, quem sabe eles não tocaram somente crer. E quando Eliseu sentiu aquela calmaria, como estamos sentindo agora, a presença do Espírito Santo, ele disse, começa a cavar nesse vale. Cave valas, pode cavar, cava vala. E eles cavaram muitas valas. Pela manhã as valas estavam cheias de água. Branham diz que Eliseu, por revelação, sabia que aquela pedra que eles trouxeram lá do Egito estava enterrada naquele vale. E quando eles cavaram a vala, tocaram na pedra, a pedra começou a jorrar água outra vez. Essa pedra está aqui essa manhã, irmão. Qual é a sua necessidade, minha irmã? Essa pedra estava lá na casa da irmã Rate, e ela tocou naquela pedra. Peça o que a senhora quiser, e acontecerá agora. Até $1 milhão cairá na sua mesa. Qual é a sua necessidade, meu irmão? Toque nessa rocha das eras que é Cristo, e Ele vai jorrar, suprir tua necessidade nesse momento. Você que me ouve do outro lado da internet, qual é a sua necessidade essa manhã? Assim como eles cavaram e tocaram numa rocha natural, supriu a necessidade de água, há uma rocha espiritual aqui esta manhã, há uma rocha que você pode tocar e ver jorrar saúde, revelação, salvação, libertação. Qual seja a sua necessidade, Ele está pronto a supri-las. Irmão Branham chegou a dizer, eu não posso fazer nada por você. Sou seu irmão, sou homem como você, mas Ele, Cristo, pode. Você crê que Ele está aqui? Cave a vala. Aleluia. Já cavou em oração. Você está crendo? Toque na rocha das eras que é Cristo. Sua necessidade será suprida. Quando precisavam de comida, Deus fazia chover do céu, soprada pelo vento. E aquele era o povo natural, você é o espiritual. Quando as águas eram amargas, elas tornou doce. Ele as tornou doce. E Ele proveu tudo o que eles precisavam. Qual seja a sua necessidade, não sou eu, não é o pastor Mendes, Modair que vai supri-las, é Ele, Cristo, porque está conosco e em nós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos um pouquinho. Bondoso Pai Celestial, nós todos temos uma necessidade, Senhor. Mas todos temos algo em comum. Nós cremos naquele que supre as nossas necessidades. E neste momento, Pai, nesta calmaria, nesta unção, se a necessidade da minha irmã, do meu irmão é de uma cura, que o Senhor a cure neste momento. É de uma porta aberta, o Senhor abra as portas. É de uma libertação, é na família, é no casamento. O Senhor venha suprir essa necessidade, pois o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, e que essa mensagem continue gravada em nossos corações, continue
trazendo esta fé de rapto ao coração do eleito, e que esta igreja, cada dia mais, esta noiva seja abençoada neste Brasil, neste mundo, lá na África, onde nossos irmãos nos escutam e creem na mensagem de um só homem, a mensagem de uma só pessoa. Só abençoa a cada um de igual modo, supra as nossas necessidades, supra essas necessidades nesse momento, ajuda teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir Jesus?